Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema bem legal aqui. A gente vai falar sobre se faz sentido incluir ou não o Bitcoin em uma carteira de investimentos diversificada. Então, você, pequeno investidor no mercado brasileiro, tem lá na sua carteira títulos públicos, tem ações, tem fundos imobiliários, eventualmente tem um pouco de ouro, dólar. E aí, faz sentido também ter um pouco de Bitcoin? Na verdade, essa foi a questão que eu estudei na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em novembro de 2018, e hoje o que eu vou trazer aqui são os resultados da minha dissertação. Antes de mais nada, se inscreva lá na nossa lista de e-mails no website, no diversifica.com. Acesse o nosso canal no YouTube também, se inscreva, ative as notificações no youtube.com/diversifica e caso queira falar comigo, davi.batista@diversifica.com. Vamos lá? Bom, e aquela dissertação de mestrado que eu mencionei deu origem a um artigo, que é esse aqui, Análise do impacto do Bitcoin na eficiência de uma carteira diversificada para investidores brasileiros, de coautoria minha e do professor Carlos Alves. Só para esclarecer o contexto disso aqui, o professor Carlos Alves ele foi meu orientador no mestrado, foi meu orientador na dissertação. Ele me deu algumas aulas de algumas disciplinas também. E ele é bastante ligado ao mercado financeiro e mercado de capitais tradicional. Ele foi diretor da Comissão de Valores Imobiliários de Portugal entre 2008 e 2016, e durante todo esse tempo ele fez parte de vários organismos europeus ligados aos mercados de capitais e mercado financeiro. Então, eu posso dizer que pelas conversas que eu tive com ele antes e durante a dissertação, ele é bastante cético com relação ao Bitcoin. Mas isso não impediu ele de me orientar durante a dissertação, de ter reconhecido que o trabalho feito na dissertação de mestrado foi muito bom, foi muito bem feito, e a ponto dele se interessar por publicar os resultados da minha dissertação em um artigo científico. A gente está submetendo esse artigo para revistas científicas de renome internacional, e a gente está nesse processo de submissão, e o artigo deve ser publicado em breve e está à disposição de vocês aí. Então, só para dar um pouco do contexto de que, embora eu seja, de certa forma, um entusiasta de Bitcoin, a dissertação ela foi feita de uma forma que tinha alguém ali que é mais cético com relação a criptoativos, supervisionando e que também e que acredita no resultado do que foi feito. Vamos lá agora então falar da dissertação propriamente dita. Bom, a dissertação ela é um pouco longa e todo o estudo que eu fiz para chegar nas conclusões que eu vou falar nesse vídeo são vários estudos. Eu vou passar rapidamente por algum deles que está disponível na dissertação e no final eu falo onde vocês podem baixar a dissertação caso queiram ler em detalhes cada um desses estudos. Primeira coisa que eu fiz foi analisar a correlação entre o Bitcoin e os demais ativos disponíveis ao pequeno investidor no mercado brasileiro. Então eu tenho aqui além do Bitcoin, o IMA geral, que é um índice feito pela Ambima, né, que é uma instituição de mercado no mercado brasileiro aqui, e basicamente dentro do IMA geral tem outros índices e dentro desses outros índices tem títulos públicos. Então, indiretamente, o IMA geral ele é uma medição do desempenho dos títulos públicos do Tesouro Direto brasileiro. O Ibovespa, que é o índice que mede o desempenho das ações brasileiras, todo mundo conhece. O IFIX mede o desempenho dos fundos imobiliários no mercado brasileiro. Dólar, todo mundo sabe. Ouro.
e aí basicamente isso. E aqui também temos a Selic, que é a taxa básica da economia brasileira, e no estudo foi usado como a taxa livre de risco do mercado brasileiro. Então a primeira coisa que a gente fez no estudo foi verificar qual a correlação do Bitcoin com esses outros ativos mais comuns, acessíveis ao pequeno investidor brasileiro. E aí aqui eu estou falando de correlação. Se você não sabe o que é ou tem dúvidas sobre para que serve a correlação, dá uma olhada no outro vídeo. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo. Eu fiz um outro vídeo sobre a carteira diversificada e como a diversificação pode aumentar o retorno da sua carteira. E nesse vídeo eu falei bastante de correlação. Então eu vou colocar o link aqui. Qualquer dúvida quanto à correlação, vai na descrição desse vídeo, dá uma olhada nesse outro vídeo, que eu acho que vai ficar mais claro. Então, quando a gente tem uma correlação aqui, que é próxima de zero, como destacado aqui em vermelho, ou uma correlação que é negativa, que é o caso do Bitcoin com todos os outros ativos do mercado brasileiro, é esperado que o Bitcoin melhore a carteira junto com esses outros ativos. Então, como ele tem correlação nula ou negativa com todos os outros ativos acessíveis ao pequeno investidor brasileiro, esse resultado aqui das correlações já é já traz essa ideia, já prediz que o Bitcoin pode ser um diversificador, pode ser um ativo interessante para uma carteira de investimentos diversificada no mercado brasileiro. E aí, ao longo da dissertação, eu vou confirmando isso através de vários experimentos. E aqui eu estou falando de dados do período do segundo semestre de 2013 até o fim do primeiro semestre de 2018, um intervalo aí de 5 anos. Terceiro trimestre de 2013 a segundo trimestre de 2018. Bom, eu não vou detalhar cada um dos slides, cada um dos resultados que eu vou mostrar aqui, porque lá na dissertação está mais detalhado, está escrito, é mais fácil de entender. Eu vou passar rapidinho por cada um aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui a gente está olhando para um negócio chamado fronteira eficiente, que mostra a relação entre o risco e o retorno dos investimentos em determinado mercado, daqueles investimentos que a gente está analisando, o Bitcoin e aqueles outros investimentos que eu falei no slide anterior. Então a gente tem aqui, essa linha azul aqui é a fronteira eficiente sem a possibilidade de inclusão do Bitcoin. E a linha laranja é a fronteira eficiente com a possibilidade de inclusão do Bitcoin na carteira. Então a gente vê que quando o investidor trabalha com a possibilidade de incluir o Bitcoin em sua carteira, para um mesmo nível de risco aqui, por exemplo, algo próximo aqui de 10%, o retorno com Bitcoin naquele período analisado lá, 2013 a 2018, teria sido muito superior ao retorno obtido se ele não tivesse investido em Bitcoin. Então, para o mesmo nível de risco, o retorno das carteiras com Bitcoin foi superior às carteiras sem Bitcoin. E a gente vê também aqui uma outra coisa interessante, que o Bitcoin, para quem quer assumir mais riscos em busca de mais retorno, ele tem esse potencial também. Então, quem não utiliza o Bitcoin tem uma limitação aqui de risco que pode correr, que o Bitcoin ele acaba superando isso. Você tem uma opção de correr mais risco em função da busca por um retorno maior. A gente chama isso de expansão da fronteira eficiente. Um outro estudo bastante interessante que a gente fez foi verificar se o Bitcoin, se a inclusão de uma pequena parcela de Bitcoin numa carteira diversificada teria o poder de reduzir o risco
daquela carteira, que aquela carteira está exposta. E a gente confirmou que sim, que a inclusão do Bitcoin reduziria o risco da carteira, ainda que de forma marginal, de forma bastante limitada. Então, olhando aqui na tela, a gente concluiu que aqui, conforme o critério adotado, a inclusão de 0,29% ou 0,52% de Bitcoin na carteira, em cada um dos casos, reduziria o risco, o desvio, medido pelo desvio padrão ou pelo semidesvio padrão, de 2,97 para de 2,98 para 2,97 no caso do desvio padrão e de 2,14 para 2,13 no caso do desvio padrão parcial, do semidesvio padrão. Isso é bastante contraintuitivo, mas ficou claro que uma pequena parcela aqui, 0,3%, 0,5% da carteira diversificada naquele período de 2013 a 2018 faria com que a carteira ficasse menos exposta ao risco, ainda que de forma marginal. O que significa isso? A carteira teria ficado um pouco menos volátil, teria um pouco menos de sobe e desce. Apesar do Bitcoin subir e descer muito, ser muito volátil, incluí-lo na quantidade certa, um pequeno percentual numa carteira de investimentos diversificada, faria com que o retorno total da carteira fosse menos volátil do que seria sem o Bitcoin. Isso é bastante interessante. Nós fizemos simulações também para medir se a inclusão de alguma parcela de Bitcoin na carteira diversificada seria capaz de aumentar o índice de Sharpe e o índice de Sortino, que são medidores de eficiência de uma carteira ou de um investimento. E a gente concluiu que sim, a inclusão do Bitcoin aumentaria os índices de Sharpe e de Sortino da carteira substancialmente. Esse aumento foi substancial, não foi marginal, que nem a redução de risco vista no slide anterior. Então, com a inclusão aqui entre 21% e 16% para o índice de Sharpe e de Sortino, respectivamente, maximizando esses índices, a gente teve uma melhora aqui no cenário sem Bitcoin de 0,16 do índice de Sharpe para 1,73 e do índice de Sortino de 0,23 para 2,41. O que isso quer dizer? Quer dizer que o retorno da carteira, o retorno que o investidor obteve por cada unidade de risco que ele se dispôs a correr, foi muito melhor remunerado no cenário com Bitcoin. A carteira dele ficou muito mais eficiente, adicionando esses percentuais de Bitcoin à sua carteira diversificada. Obviamente são percentuais altos aqui para um ativo especulativo como o Bitcoin, 20%, 21%, 16%, são percentuais altos, a maioria da população não tem estômago para isso, mas isso aqui é um resultado empírico, é um teste que a gente fez com base nos dados do passado, e a gente comprova que de 2013 a 2018, sim, faria sentido, se você for pensar do ponto de vista da eficiência dos índices, maximização dos índices de Sharpe e de Sortino, faria sentido incluir o Bitcoin numa carteira de investimentos diversificada. E aqui nas duas últimas colunas, a gente mediu a eficiência da carteira, se o Bitcoin seria capaz de melhorar a carteira de investimentos do investidor, segundo a maximização do índice ômega, que é um índice que serve para minimizar a probabilidade de perda da carteira. Então, por exemplo, na penúltima coluna aqui, para um ômega usando como referência 0%, se a gente maximizar esse ômega, quer dizer que a gente está reduzindo a probabilidade de que o retorno da carteira durante aquele período de 2013 a 2018 seja do retorno da carteira durante aquele período seja menor que zero. Então, dado um dia qualquer lá, a gente quer minimizar a probabilidade de ter retorno menor que zero na sua carteira. Então,
faria sentido incluir o Bitcoin para diminuir essa probabilidade de perda? E aqui na última coluna o benchmark mudou, agora é a 100% da Selic, é a taxa Selic. Então, se eu quiser ter uma carteira que diminua a probabilidade de o retorno num dado dia ser menor do que a Selic, faria sentido incluir o Bitcoin? O Bitcoin estaria nessa carteira ótima? E aí a gente comprova que sim, nos dois cenários aqui, quando o benchmark é 0%, a gente deveria ter incluído 1,43% de Bitcoin, e quando o benchmark é 100% da Selic, né, é a taxa Selic, a gente deveria ter incluído 29,34% de Bitcoin na carteira diversificada, e isso faria com que o ômega aumentasse de 1,89 para 1,98, e no cenário que o benchmark é Selic, de 1,05 para 1,32. Isso faria com que houvesse a minimização da probabilidade de perda segundo cada um dos critérios aí, segundo cada um dos benchmarks analisados. Isso aí também é um resultado que mostra que o Bitcoin poderia melhorar a eficiência da carteira diversificada no período analisado. E aí a gente repetiu aquele teste de maximização do índice ômega para minimizar a probabilidade de perda, só que agora pegando intervalos de tempo mais curto, trimestrais. Então, durante aquele período que vai do segundo semestre de 2013 ao primeiro semestre de 2018, a gente pegou intervalos trimestrais, então durante aqueles 5 anos são 20 trimestres, e aí a gente verificou se para um benchmark, uma referência de retorno igual a zero, se o Bitcoin faria com que o ômega fosse aumentado, se faria sentido incluir o Bitcoin para maximizar o ômega em cada um dos trimestres, ou dizendo de outra forma, se a inclusão de Bitcoin reduziria a probabilidade de perda da carteira em cada um desses trimestres, como a gente falou no slide anterior. E de fato, o Bitcoin é incluído em vários dos trimestres, aqui no segundo semestre de 2013, no segundo semestre de 2015, no segundo semestre de 2016, no segundo trimestre de 2017 e no quarto trimestre de 2017. Então, o Bitcoin, pegando esse slide e o slide anterior, a gente vê que o Bitcoin ele seria capaz de reduzir a probabilidade de perda da carteira diversificada no mercado brasileiro, considerando tanto um período de 5 anos, um período mais longo, quanto um período mais curto, de um trimestre, de uma base trimestral ali. Esse resultado também é bastante importante. Bom, então, nesses slides anteriores eu fiz um resumo dos principais resultados da minha dissertação no que diz respeito ao impacto do Bitcoin em uma carteira diversificada do pequeno investidor no mercado brasileiro. Eu estudo um outro aspecto na dissertação também, que é o impacto do Bitcoin no custo de capital das empresas brasileiras. Eu faço a extrapolação do raciocínio para analisar isso também, mas isso a gente pode abordar num outro vídeo. O ponto principal que a gente traz aqui é que sim, o Bitcoin seria capaz de aumentar a eficiência da carteira do pequeno investidor no mercado brasileiro naquele período de 2013 a 2018, só que a gente não sabe como o Bitcoin e como os investimentos brasileiros vão se comportar daqui para frente. Então, fica aqui o conselho que rentabilidade passada, desempenho passado, não quer dizer que vá se repetir no futuro. Então, se você for optar ou não por manter uma carteira diversificada, incluir o Bitcoin nela, é bom que você entenda bem o que você está fazendo, porque é tudo por sua conta e risco. Então, se você quiser baixar a dissertação para entender melhor, ler melhor e entender melhor tudo que foi explicado aqui, entender em mais detalhes, lá está bem mais detalhado do que esse vídeo corrido, vai lá no diversifica.com, entra lá no site,
coloca o seu nome e o seu e-mail aqui e clica no Eu Quero, que vai ser enviado um e-mail com um link para você baixar a dissertação gratuitamente, tá bom? Ficamos por aqui. Acesse lá o Diversifica, baixe a dissertação, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E qualquer dúvida pode me mandar um e-mail aqui. Grande abraço.